Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Meu nome é Timóteo Elker, e hoje nós estamos fora do estúdio, nós estamos em viagem, então decidimos gravar aqui mesmo no apartamento o nosso estudo desta semana. Já chegamos na lição de número 12 e o título é A Mensagem Final. Qual é o assunto do que a lição vai tratar no estudo desta semana? Das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E como nós vamos fazer o nosso estudo aqui? Nós vamos até Apocalipse 14, vamos ler o texto e vamos comentar cada expressão para ver como ela se relaciona conosco e também como nós podemos encontrar o melhor sentido para o que vamos ver ali. E o nosso estudo ele se limita a 30 ou 40 minutos, então ele vai ser mais enxugado, mais sintético. Se você quiser se aprofundar no tema das 3 mensagens angélicas, eu sugiro que você procure os nossos vídeos aqui no canal, os vídeos sobre a lição de adultos do segundo trimestre de 2023. Lição de adultos, segundo trimestre de 2023. Nós tivemos um trimestre inteiro falando sobre as 3 mensagens angélicas com o professor Anderson. Então veja esses vídeos se você quiser se aprofundar. Tudo bem? Isso é muito importante porque as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, elas são a mensagem da Igreja Adventista. A Igreja Adventista surgiu com a missão de proclamar as mensagens angelicais de Apocalipse 14. Então, aprofunde-se no seu estudo vendo os vídeos do segundo trimestre da lição de adultos. Muito bem, agora nós vamos para a Bíblia começar a leitura da primeira mensagem angélica que está em Apocalipse 14, verso 6. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Como nós vamos começar o nosso estudo? A primeira expressão que nós vamos verificar é o anjo que aparece. João diz que viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. E se você está bem atento, pode ser que você já fale assim: ora, mas um minuto atrás você disse que as mensagens angélicas eram a pregação, era a missão dos adventistas do sétimo dia. Por que você falou isso, sendo que aqui é dito que o anjo que voa pelo meio do céu, ele tem o evangelho eterno para pregar ao mundo inteiro? É o anjo ou são os adventistas? E aqui nós temos que entender essa palavra anjo e o que ela significa. João vê aqui um anjo no sentido de um ser celestial. E este ser celestial, ele é comissionado por Deus para uma obra específica, que é a de suscitar esse assunto da primeira mensagem angélica para o mundo inteiro. Então, num primeiro momento aqui, nós temos um ser celestial. E quando nós vamos a outras partes da Bíblia, nós vemos que anjos tomam parte nos negócios humanos que tem uma dimensão mundial, que tem uma dimensão muito grande. Por exemplo, em Daniel 10, o anjo que fala com Daniel, aquele ser celestial, diz que ele estava há 21 dias trabalhando na mente do rei, mas também havia anjos malignos trabalhando na mente do rei. Então, para os grandes da terra, os poderosos, os governantes, os anjos de Deus atuam. O livro Grande Conflito também diz que muitas vezes os anjos tomam parte nos concílios humanos, nas assembleias, nos centros de poder. Eles estão ali para influenciar a política mundial. Então Deus comissiona seres celestiais para dirigir movimentos aqui na Terra. E esse anjo de Apocalipse aqui também é um ser celestial. Essa é a primeira parte, anjo como um ser celestial. Porém, precisamos entender que o Apocalipse, e não só ele, mas o Novo Testamento, também emprega a palavra anjo no sentido de mensageiro, seja um mensageiro celestial, um ser celestial, ou seja um mensageiro humano. Algumas passagens que mostram isso, por exemplo, nós temos Mateus 11:10. Em Mateus 11:10,
Jesus está falando de João Batista e a minha Bíblia diz assim: este é aquele de quem está escrito: eis que vos envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A palavra anjo no grego é angelos, mensageiro. Esse mensageiro pode ser tanto divino quanto humano. Tanto é que a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, quando ela traduz Mateus 11:10, ela diz assim: eis que diante da tua face envio o meu anjo. João Batista é chamado de anjo na versão Almeida Corrigida e Fiel. Por quê? A essência de um anjo é ser um mensageiro. E quando nós vamos para o Apocalipse, nós vemos que o Apocalipse faz uso da palavra anjo no sentido de mensageiro humano também. Basta você se lembrar das cartas às 7 igrejas. Como que as cartas começam? Se você for a Apocalipse 2, por exemplo, lá está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja de Esmirna escreve. As cartas do Apocalipse são direcionadas ao anjo da igreja, ou seja, ao mensageiro da igreja. Quem é o mensageiro da igreja? Aquele líder, aquele ancião, aquele presbítero que comunica a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus às pessoas da igreja. Tanto é que as cartas que são direcionadas ao anjo da igreja, ao ancião da igreja, elas contêm elogios ou reprovações. Se anjo nesse contexto significasse apenas um ser celestial, como nós conseguiríamos explicar elogios e reprovações sobre o estado da igreja a anjos celestiais? Ficaria sem sentido. Então nós precisamos notar que anjo aqui no Apocalipse também pode significar mensageiro humano. Quando nós juntamos as duas coisas, anjo no sentido de ser celestial e anjo no sentido de mensageiro humano, nós vemos que as mensagens angelicais são mensagens que começam com Deus suscitando um ser celestial, comissionando um ser celestial para iniciar um movimento aqui na Terra. E esse movimento, que é iniciado de maneira sobre-humana, ele é propagado, ele é continuado por agentes humanos, pelo povo de Deus aqui na Terra. Então esse é o sentido das mensagens angelicais. Deus comissiona seres celestiais para dar poder a esse movimento, para iniciar esse movimento, e esse movimento também é desenvolvido pelos agentes humanos. É por isso que nós dizemos que a missão da igreja adventista, os adventistas, os agentes humanos adventistas, eles têm como missão propagar essa mensagem. Então, já vimos aí anjo no sentido de mensageiro celestial e anjo também no sentido de mensageiro humano. Agora, o que esse anjo ele tem para pregar? Ele tem para pregar o evangelho eterno, está lá em Apocalipse 14, verso 6. O que é evangelho eterno? Melhor, vamos dar um passo antes. O que é o evangelho? Se alguém te perguntasse assim, o que é o evangelho? O que você responderia de pronto? Bem, tecnicamente, o evangelho são as boas novas. Boas novas de quê? De que o Messias, de que falavam as profecias do Antigo Testamento, veio, que essas profecias se cumpriram em Jesus Cristo. Isso significa evangelho, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Agora, esse sentido de evangelho, ele também é expandido para a obra de redenção que Jesus faz ao morrer na cruz de maneira a substituir a nossa penalidade. Ele toma sobre si a nossa culpa e, por seu sacrifício, ele pode nos conceder perdão. Então o evangelho é boas novas de que as profecias sobre o Messias do Antigo Testamento se cumpriram e se cumpriram em Jesus Cristo, que efetua a obra de redenção pela sua morte substitutiva. Esse é o conceito de evangelho. Agora, por que é dito aqui que o evangelho é eterno? E a resposta é, porque esse evangelho foi formulado na eternidade, desde sempre. Como a gente pode ver isso biblicamente? Eu separei 2 textos aqui. O primeiro está no livro de Apocalipse, Apocalipse 13, verso 8. O contexto é falando ali sobre a besta e diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. A parte que nos interessa é essa agora. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja,
Quem é esse cordeiro? É Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus não foi morto no ano 31, porque é dito que ele foi morto desde a fundação do mundo. Porque a ideia de Jesus como fiador da raça humana já estava determinada desde antes que esse mundo pudesse existir. Por isso, é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Um outro texto aqui que é relevante para nós examinarmos isso, é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo, agora veja o verso 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então, o derramamento do sangue de Cristo ele era conhecido antes da fundação do mundo, embora esse sangue só tenha sido derramado no fim dos tempos, que é a expressão que Pedro usa aqui. Então, por que esse evangelho pregado pelo primeiro anjo, a primeira mensagem angélica, é chamado de evangelho eterno? Porque a ideia de que Jesus se manifestaria aqui como fiador e redentor da raça humana estava formulada antes do pecado, antes que este mundo fosse criado. Tudo bem? Esse é o evangelho eterno. Agora, um outro ponto que nós podemos estabelecer aqui quando comentamos do evangelho eterno é que há muitos evangelhos, há muitas propostas de redenção do homem, mas apenas uma é a correta. É o evangelho que tem sido pregado desde sempre pelas pessoas que foram fiéis a Deus. É o evangelho que foi revelado a Adão, a Noé, a Abraão. É o evangelho que foi ensinado pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Porém, em contraste, existe um evangelho que tem sido falsificado ao longo de todos os tempos. Veja, por exemplo, uma outra passagem aqui, que está no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso 6, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, o que Paulo está ensinando aqui? Há muitas pessoas que chamam para um evangelho, mas não existe um outro evangelho, existe uma perversão do evangelho, muito embora esses falsos pregadores chamem aquilo de evangelho. E ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, considere algo maldito, algo perverso, porque só existe um evangelho. E qual evangelho é esse? É o evangelho eterno que tem sido pregado desde sempre. Ok? E agora, no capítulo 14, ainda continuando na primeira mensagem angélica, o anjo vem pregar esse evangelho e ele diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Pregar o evangelho eterno significa que nós devemos ensinar as pessoas a temerem a Deus. O que é temer a Deus? Será que temer a Deus significa ter medo de Deus? Assim como nós temos medo, por exemplo, de sermos assaltados, assim como nós temos medo de algum desastre natural? Não. A relação que a Bíblia nos apresenta com Deus não é uma relação de medo. Tanto é que, veja essa passagem aqui, que aparece na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, temer a Deus não pode significar ter medo de Deus, porque o amor lança fora todo medo. Se a sua experiência espiritual ela é pautada pelo medo, eu tenho medo de ser jogado no lago de fogo, eu tenho medo de ser deixado para fora da cidade, eu tenho medo de me perder. Essa sensação, ela pode revelar duas coisas. A primeira delas é que você sabe que tem pecados acariciados e, portanto, a sua consciência te acusa. Mas a segunda coisa que essa sensação de medo pode revelar é que você não compreendeu o amor de Deus. Você ainda não foi, para usar a linguagem aqui de João, você ainda não foi aperfeiçoado no amor. Então, é relevante nós examinarmos nosso coração para ver se não existe medo. O medo
ele não permite o aperfeiçoamento no amor. O que então é temer a Deus? Eu separei um texto aqui que se encontra em Provérbios capítulo 8, verso 13, e esse texto nos dá uma definição do que é o temor de Deus. Diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, o que é o temor do Senhor? O que é temer a Deus? É aborrecer o mal. E para aborrecer o mal, você precisa ter a noção de certo e de errado, que existe bem e mal. E esse bem e mal, ele é determinado por Deus, é determinado pela revelação de Deus na sua palavra. Então, a partir do momento que você conhece a vontade de Deus, você rejeita o que é mal e busca o que é bem. Isso é o temor do Senhor. E quando eu falo desse assunto, eu gosto de falar da simbologia da quipá. Você sabe o que é a quipá? É aquele chapeuzinho que os judeus religiosos usam aqui na parte de trás da cabeça. Qual que é a simbologia do quipá? Porque eles ficam com aquele objeto por cima da cabeça. O quipá tem uma simbologia muito interessante. O quipá ensina o temor de Deus. Como assim? A presença daquele objeto lembra constantemente a pessoa: existe alguma coisa acima de mim. Ou melhor dizendo, existe alguém acima de mim. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse alguém me vê. Então, se existe alguém superior me vendo, as minhas ações aqui não ficarão impunes. Terceiro ponto, se existe alguém superior acima de mim, esse alguém me vê, eu devo obedecer esse alguém que é superior. Então, o símbolo da quipá, que relembra esses valores o tempo inteiro, ele nos ajuda a interiorizar o que é o temor de Deus. O temor de Deus é: Deus me vê, Deus está acima de mim e eu devo então agir conforme a sua vontade. Nos nossos dias, e cada vez mais que a história avança, nós vemos que as pessoas já não têm o temor de Deus. A ideia de que existe um ser supremo acima dos homens é tratada como uma bobagem, é assunto de zombaria hoje em dia. Hoje em dia, o que vale é o meu sentimento, é o meu desejo. Como diz aquela frase, se te faz feliz, é bom, né? Mas quem é o formulador dessa frase é Satanás. O que a Bíblia nos ensina é viver em temor de Deus. Agora, por que aqui no texto de Apocalipse o anjo chama as pessoas para temerem a Deus? E se nós continuarmos lendo o verso, a justificativa é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Em todo momento é para temermos a Deus, mas especificamente nesse tempo devemos ter a nossa atenção despertada para o temor de Deus. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Porque se você não temeu a Deus até agora, saiba que a última oportunidade está diante de você, porque logo virá o juízo quando a sua situação será decidida. Então, se é a hora de mudar, a hora é agora. Vamos entender aqui o que é esse juízo de Deus. A palavra grega usada aqui para juízo no verso 7 é krisis. É juízo no sentido de ato de julgar, de analisar os fatos. Esse juízo não se confunde com apresentar a sentença, com dar a sentença. Lembra do que a gente estudou na semana passada? Falamos de Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 25, quando Jesus vem e põe de um lado os bodes e de outro lado as ovelhas, Jesus não está fazendo juízo no sentido de crises. Jesus está apresentando uma sentença que foi baseada nos fatos que ele analisou antes. Quando o Apocalipse fala que é vinda a hora do seu juízo, ele está falando é vinda a hora da análise dos fatos, da apuração da vida de cada um. O momento da sentença e o momento da execução da sentença é um momento posterior. Apocalipse está falando aqui do ato de julgar, do ato de analisar os fatos. E qual juízo é esse? É o juízo de que fala o livro de Daniel. Em Daniel capítulo 8, verso 14, está escrito assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E nós estudamos lá no início do trimestre, se você não está recordando, volte lá para as lições 1 e 2, nós estudamos essa passagem aqui. As 2.300 tardes e manhãs se cumprem no ano de 1844. O que aconteceu
nesse ano, iniciou-se a purificação do santuário. Qual o santuário? O santuário celestial. Por que o santuário celestial está contaminado? Porque no santuário celestial, ao mesmo tempo que estão registrados os nossos pecados, também estão registrados os perdões que Deus nos deu. Então, o santuário está contaminado por essa contradição que diz que o pecador deve morrer e o pecador deve viver. A purificação do santuário é Jesus examinar se esse perdão que o pecador recebeu, ele foi mantido porque o pecador se comportou de maneira conveniente, conforme é ensinado na parábola do credor incompassivo de Mateus 18, ou se ele se arrependeu do seu arrependimento e voltou para a vida do pecado. Então, essa purificação do santuário consiste num exame, numa investigação. É por isso que nós dizemos que o juízo investigativo corresponde ao procedimento de purificação do santuário e que ele se iniciou em 1844. Então, essa primeira mensagem angélica, ela tem o seu cumprimento histórico no movimento millerita de Guilherme Miller, que a partir do ano de 1831 começou a pregar o cumprimento dos 2.300 dias que o santuário seria purificado. A princípio eles não entenderam com precisão qual era a mensagem, mas logo depois essa mensagem, com a compreensão do santuário, ela foi corrigida e se chegou ao entendimento correto da profecia. Ok? Agora vamos para a parte final. Deus deve ser adorado, pois é chegada a hora do seu juízo. E o verso 7 ainda complementa dizendo assim: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Meus amigos, esse final do texto ele é interessantíssimo, porque a primeira mensagem angélica, que tem seu cumprimento em meados do século XIX, ela diz que Deus deve ser adorado como Criador, como aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que estava acontecendo no século XIX? No século XIX nós temos a ascensão de três grandes movimentos: espiritismo, comunismo e evolucionismo. Já falamos um pouco do espiritismo aqui em lições passadas e vamos pensar no comunismo. Uma das bases filosóficas do comunismo é o materialismo histórico dialético. O que diz o materialismo? Que só existe matéria, que a realidade é o resultado do choque de matéria com matéria. Então, se só existe matéria com matéria, não pode existir um criador. É por isso que o comunismo diz que a religião é o ópio do povo. Não há espaço para Deus, não há espaço para a religião no comunismo. Esse é um valor que estava em ascensão no século XIX. O que mais estava em ascensão? O evolucionismo. Eu anotei aqui a data. Charles Darwin, ele publicou o seu livro Origem das Espécies em 1859, depois dessa época da pregação da primeira mensagem angélica. Porém, a ascensão do evolucionismo, ela começa antes. Em 1809, Jean-Baptiste Lamarck lança a sua teoria da transmutação das espécies. Ela é diferente do que propunha Charles Darwin, mas essas teorias ambas têm em comum a ideia de que a vida parte de seres vivos simples e esses seres vivos vão mudando até atingir uma forma mais complexa. Nessa teoria também, a ideia de um Deus criador que cria suas criaturas em sua forma perfeita, essa ideia é descartada. Então, repare que é interessante. O cumprimento da primeira mensagem angélica tem lugar no século XIX e justamente no século XIX estão em ascensão o comunismo e o evolucionismo que negam a figura de Deus como Criador. Isso não é extremamente interessante? É por isso que nessa época de incredulidade, a mensagem que Deus tem para os seres humanos é: temam a Deus, reconheçam que Ele existe, reconheçam que Ele faz diferença entre o bem e o mal e reconheçam também que Ele é criador de todas as coisas. A sua autoridade vem dele ser criador de todas as coisas. Sabe também o que é muito interessante? É que essa linguagem aqui, que aparece no verso 7 de Apocalipse 14, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, essa é a mesma linguagem usada no quarto mandamento de Êxodo 20, no mandamento que fala do sábado. O que diz Êxodo 20, verso 8? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Por quê? A justificativa está lá no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então veja, qual é a justificativa do 4º mandamento para nós guardarmos o sábado? Porque Deus é o Criador. Qual é a justificativa da primeira mensagem angélica para nós adorarmos a Deus? Porque Ele é o Criador. E o verso 11 de Êxodo 20 diz que em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar. E o verso 7 de Apocalipse 14 diz: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Percebam então a conexão linguística que existe entre o 4º mandamento e a primeira mensagem angélica. Não é à toa que, no tempo da primeira mensagem angélica, o sábado também começa a ser disseminado entre os adventistas mileritas. Por quê? Porque nesse movimento do primeiro anjo está a adoração de Deus como Criador, e o sábado é o memorial da criação. É impossível você adorar a Deus como Criador e não reconhecer também o sábado como memorial da criação e, portanto, a obrigatoriedade do descanso sabático no nosso tempo. Tudo bem? Deu para entender? Agora nós vamos avançar aqui para a segunda mensagem angélica que está lá também em Apocalipse 14, a partir do verso 8, e diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, a segunda mensagem angélica é sobre a queda de Babilônia. Quem é Babilônia? Aquela cidade do rei Nabucodonosor, de que fala o livro de Daniel? Também, mas não é exatamente dessa Babilônia que o verso 8 está falando. Nós dizemos que a Babilônia aqui é a Babilônia mística. A Babilônia do Apocalipse é a Babilônia simbólica. Por que nós dizemos isso? Se nós avançarmos algumas páginas lá para Apocalipse 17, nós vamos ver que Apocalipse 17 e 18 eles falam inteiramente sobre Babilônia, aprofundando o que dizia o capítulo 14. E em Apocalipse capítulo 17, verso 5, essa Babilônia, ela se manifesta na forma de uma mulher, de uma prostituta, de uma meretriz. E olha o que diz o verso 5. 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, essa Babilônia no Apocalipse não é uma cidade literal da antiguidade, porque ela se manifesta na forma de um mistério, na forma de um símbolo. Como então nós vamos entender essa Babilônia? Bem, não é à toa que ela tem esse nome. Esse símbolo é construído a partir das características que a Babilônia literal possuía. E quais são essas características? Lembra lá da Torre de Babel? A cidade de Babilônia tem a sua origem na Torre de Babel, de Gênesis capítulo 11. O que foi a Torre de Babel? Deus mandou o dilúvio, limpou a terra da maldade, mas poucas gerações depois, os descendentes de Noé se rebelaram contra Deus. E com medo de que Deus novamente destruísse a terra, eles pensaram o seguinte: nós temos duas alternativas então. Ou a gente obedece a Deus para não ser destruído por um outro possível dilúvio, né? Deus já tinha falado na promessa a Noé que ele não destruiria a terra com água novamente, mas parece que esse pensamento era ignorado pelos aqueles rebeldes. Então, ou a gente se conforma com Deus para não ser destruído, ou se a gente não fizer nada e viver em rebelião, Deus vai nos destruir. Vamos então criar uma terceira hipótese. Nós vamos continuar a nossa vida de rebelião, mas nós não vamos ser destruídos por Deus por meio de uma edificação grandiosa, uma torre que chegue até o céu. Então Deus pode mandar água, que nós vamos estar lá em cima, acima da água, seguros, não seremos destruídos por Deus. Percebe o quanto de rebelião, de ousadia, de enfrentamento a Deus existe nisso? Então, Babilônia, ela começa com a ideia de rebelião contra Deus. Isso lá em Gênesis 11. E se nós avançarmos muitos séculos à frente e irmos lá para a Babilônia de Nabucodonosor nos dias de Daniel? Você lembra que Nabucodonosor teve um sonho no capítulo 2, Daniel interpreta esse sonho, e nesse sonho nós temos uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata e assim sucessivamente, e o significado é que um império seria sucedido por outro.
A Babilônia de Nabucodonosor era a cabeça de prata, mas ela seria sucedida por outros impérios. Isso no capítulo 2. No capítulo 3, o que Nabucodonosor faz? Ele diz, não, eu não vou aceitar essa sentença de Deus de que o meu reino vai ser substituído por outro. Nabucodonosor manda fazer uma estátua toda de ouro. E o significado é o seguinte, Deus determinou que a minha cabeça de ouro seria substituída por outro reino, mas agora eu vou fazer uma estátua toda de ouro, querendo impor a condição de que o seu reino duraria para sempre. Então, esse é o espírito de Babilônia, é o espírito de rebelião. Eu conheço a vontade de Deus, mas quero fazer diferente, quero fazer o que me apraz. Então, quando Apocalipse 14, verso 8 diz que caiu a Babilônia, ele está usando Babilônia como um termo abrangente para caracterizar os grupos e os movimentos que estão em rebelião a Deus. A queda de Babilônia é a queda das organizações religiosas apostatadas, desde a antiguidade até o tempo do fim. Aqueles que conheceram a Deus, mas decidiram seguir os seus próprios caminhos, decidiram se afastar da verdade. Agora, o verso 8 ainda diz que essa Babilônia pratica a prostituição. O que significa praticar a prostituição aqui no contexto de Apocalipse? Vamos avançar novamente aqui para Apocalipse 17, que fala mais sobre Babilônia. E Apocalipse 17, verso 2 diz assim, com ela se prostituíram os reis da terra. E aqui nós temos um direcionamento melhor. Essa prostituição de Babilônia, de que fala a segunda mensagem angélica, ela acontece com os reis da terra, ou seja, com os governantes. Então o que nós temos aqui? Se Babilônia representa organizações religiosas que se prostituem com os reis da terra, a prostituição é símbolo da união entre governo e Estado, poder religioso e poder civil. Isso aconteceu? Sim, é óbvio que isso aconteceu ao longo da história. Se nós voltarmos lá para o tempo da Babilônia de Nabucodonosor e para o capítulo 3 de Daniel, que nós já falamos aqui, o que está acontecendo nesse capítulo? Nós temos um culto à imagem que representava o Império Babilônico, poder civil misturado com adoração religiosa. E quem não adorasse o poder civil, quem não praticasse um ato religioso, seria punido pelo poder civil. Então, religião e Estado unidos. Quando nós avançamos muitos séculos para a Idade Média, o que nós temos? Novamente, religião unida ao poder civil. Os papas legitimavam o poder dos reis e os reis, por sua vez, emprestavam ao papado os seus exércitos, a força militar. E essa união entre Estado e Igreja oprimiu o povo de Deus que queria seguir os ensinos bíblicos conforme a sua consciência. O que estava acontecendo, por sua vez, no século XIX, no tempo de pregação da primeira e da segunda mensagem angélica? Nós tínhamos o Senado dos Estados Unidos prestes a aprovar uma lei dominical. E eu tenho aqui em minhas mãos o livro A Lei Dominical Nacional. É um livro da Editora dos Pioneiros que fala exatamente desse momento no século XIX, quando os Estados Unidos aprovariam uma lei dominical. Eu não sei se você já recebeu a próxima lição do trimestre. Nós vamos iniciar janeiro estudando sobre liberdade, e o subtítulo diz assim, um conceito sobre constante ameaça pela união político-religiosa. É exatamente o tema aqui da segunda mensagem angélica. A Babilônia, ela opera unindo a religião com o Estado. É uma relação entre igreja e Estado. Agora vamos avançar para a terceira mensagem angélica, que está lá em Apocalipse 14, a partir do verso 9, e diz assim, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na frente ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Há muitos aspectos aqui para nós comentarmos, o texto é longo, mas nós vamos nos restringir a comentar sobre a besta, a sua imagem,
a sua marca e, por fim, no verso 12, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vamos começar. Aqui é dito que a terceira mensagem angélica é uma advertência. Nós poderíamos resumir o seguinte: se alguém adora a besta, sua imagem recebe a sua marca, vai receber a punição de Deus. Esse é o resumo da terceira mensagem angélica. Agora, que besta é essa? Para nós identificarmos essa besta, nós precisamos voltar um capítulo lá em Apocalipse 13, verso 1, quando João tem a seguinte visão, ele diz assim: vi emergir do mar, ou seja, subir das águas do mar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, repare que nós temos uma besta. Essa besta, ela é parte leão, parte urso, parte leopardo, e ela recebe poder do dragão. Quem é o dragão? O livro de Apocalipse, no capítulo 12, diz que o dragão é Satanás, a antiga serpente. Agora, quem é essa besta? Bem, você se lembra lá do sonho de Daniel no capítulo 7? O grande mar é agitado e desse mar saem animais. E quais são os animais que saem do mar em Daniel 7? Um leão, um urso e um leopardo. E agora, essa besta aqui, ela é composta por quais animais? Um leão, um urso e um leopardo. Então, quem é essa besta? Essa besta é um símbolo dos impérios, das forças governamentais, das forças políticas e militares que estão a serviço de Satanás, que são conduzidas por Satanás. Porque é dito que para essa besta, o dragão deu o seu poder, o seu trono e, diz aqui, e a sua grande autoridade. E esses governos com o poder de Satanás, o que eles fazem? Se nós avançarmos para Apocalipse 13, verso 5, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, essa besta aqui, uma de suas atuações é agir por 42 meses. Pessoal, nós já estudamos isso mais de uma vez, o que são os 42 meses de que fala Apocalipse 13 e também Apocalipse 12, são os 1260 anos de supremacia papal, em que a igreja esteve unida com o Estado e perseguiu os que queriam viver a religião conforme a sua consciência, conforme os claros ensinos da Bíblia. Então, historicamente, nós temos essa manifestação da besta. Agora, para o tempo do fim, quem vai se manifestar? Quem vai se manifestar é uma outra imagem, chamada aqui em Apocalipse 13, verso, vamos achar aqui, Apocalipse 13, verso 15. É dito o seguinte: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Nós temos um outro personagem aqui, a besta nós já vimos, e aqui no final de Apocalipse 13, verso 15, é dito que foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. E o que essa imagem da besta faz? Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer a quantos não adorassem a imagem da besta. Então, o que é uma imagem? É uma reprodução de algo. Quando você se olha no espelho, a sua aparência ela é reproduzida ali naquela superfície. Então, uma imagem é uma reprodução. Essa imagem da besta que vai surgir aqui no final da história humana, ela é uma reprodução da manifestação da besta ao longo da história. Nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 13, uma das manifestações da besta na Idade Média. Ela oprimiu os santos de Deus por 1260 anos. A imagem da besta que vai surgir no tempo final da história, ela também vai reproduzir esse comportamento e vai manifestar uma forma de totalitarismo decorrente da união entre igreja e Estado. Tanto é que, qual é a obra da imagem da besta? Apocalipse 13, verso 16 diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, existe aqui uma imposição, um controle da vida humana. Esse controle é tanto religioso, porque a imagem da besta, ela faz com que as pessoas adorem a besta sob pena de morte,
mas é também um controle muito mais amplo da vida, porque ela controla até quem pode comprar e quem pode vender. Ela faz esse controle por meio de uma marca, a marca da besta. O que significa essa marca? A palavra grega, ela traz a ideia dessa marca como se fosse uma estampa, um carimbo. Essa é uma marca literal? Não, não faz sentido aqui que essa marca seja literal. Ela traz a ideia de um estandarte, traz a ideia de lealdade, traz a ideia de estar em aliança com o poder. Então, a marca da besta é um sinal de que a pessoa que a recebe está em aliança com a besta, tem uma lealdade com a besta. Mas, na prática, o que seria essa marca? Para respondermos isso, é necessário nós vermos um padrão no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, sempre que o povo de Deus é perseguido, sempre que o povo de Deus é magoado, uma das características deles é mencionada, e essa característica é a obediência à lei de Deus. Vamos pensar, por exemplo, em Apocalipse 12, que nós já estudamos. Apocalipse 12, 17 diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja que nessa situação de perseguição, nessa situação de peleja, é destacada: o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus. O mesmo padrão nós vemos aqui em Apocalipse 14, no verso 12, que faz parte da terceira mensagem angélica. Depois que é falado dos adoradores da besta e daqueles que recebem a marca do seu nome, é dito assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então perceba que sempre nesse contexto de perseguição e na luta contra os poderes malignos, essa característica do povo de Deus é destacada. Qual que é o sentido disso aqui? O sentido é que o povo de Deus é perseguido pela lealdade que eles manifestam com a lei de Deus, para a lei de Deus, ao mesmo tempo que manifestam deslealdade, manifestam repulsa para com a besta. Então, o tema de controvérsia aqui, nesses embates entre a besta e o povo de Deus, é justamente a lei de Deus. Essa é a controvérsia que motiva a perseguição. Isso é extraído pela sequência em que o texto é apresentado. E agora eu pergunto a você: onde reside a controvérsia na lei de Deus? Será que entre aqueles que conhecem a Deus, mesmo entre aqueles que estão apostatados, ou seja, distanciados da verdade, será que existe alguma controvérsia sobre não matar, não furtar, sobre honrar pai e mãe? Não, a controvérsia não está aí. A controvérsia está no quarto mandamento. É o quarto mandamento que divide o mundo cristão. É o quarto mandamento que faz com que os adventistas sejam tão incômodos para o catolicismo e também para o protestantismo apostatado. Então, a discussão, a controvérsia entre o sábado e o domingo será a pedra de toque. Será aquilo que motivará a perseguição contra o povo de Deus nos últimos dias. Porque o povo de Deus, ele guarda os mandamentos de Deus. O sábado será a pedra de toque, será o ponto de toda essa controvérsia. Portanto, é por isso que os adventistas do sétimo dia identificam o selo de Deus como o reconhecimento daqueles que são integralmente fiéis a Deus, até mesmo no quarto mandamento, e identificam o domingo como um elemento essencial para a marca da besta, porque o domingo é um símbolo daqueles que rejeitaram o ensino da Bíblia e voluntariamente decidiram ficar no erro. Então essa é a marca da besta. É muito simplório nós dizermos: o selo de Deus é o sábado, a marca da besta é o domingo. Não, não é isso. Essas coisas estão envolvidas. Mas o selo de Deus é um reconhecimento de fidelidade a Deus. E esse reconhecimento envolve a guarda do sábado. A marca da besta é um sinal de fidelidade à besta. E essa marca envolve o compromisso com o domingo em desrespeito ao sábado. Então, o quadro aqui, o que está em destaque é a fidelidade. O quanto você é fiel a cada partido, a Deus ou à besta. E assim serão as cenas finais da história deste mundo. O mundo estará dividido em um grande grupo que pisa a lei de Deus e um pequeno grupo que, mediante perseguição, aprisionamento, morte, ameaça de morte, zombaria, insiste em observar a Bíblia como a norma suprema da conduta humana. E vai ser nessa situação tensa
que os mensageiros de Deus aqui na terra vão proclamar essas advertências ao mundo. Quem adorar a besta e a sua imagem, quem não for fiel à lei de Deus, receberá a punição final. E esse movimento da última mensagem, ele será impulsionado pelo poder do Espírito Santo, que descerá sobre o povo de Deus como no Pentecostes. E nós falaremos ousadamente essa mensagem, custe o que custar, mesmo sob ameaça de vida. Nós daremos o alto clamor e as pessoas e muitos dos que ouvirem se converterão em massa. Por quê? Porque grande parte do povo fiel de Deus ainda se encontra dentro de Babilônia, ainda se encontra em organizações religiosas que ensinam o erro. E por que eles estão ainda professando o erro? Porque são maus? Porque não querem compromisso com Deus? Não, porque ainda não receberam uma instrução bem específica, uma instrução explícita de qual é a vontade de Deus conforme ensinada na Bíblia. Então, há milhares e centenas de milhares na Igreja Católica, guardando o domingo. E mesmo assim, sendo o povo de Deus que é convidado a sair de Babilônia, que é convidado a renunciar essa fidelidade a um sábado espúrio e se tornar verdadeiro adorador de Deus pela obediência ao quarto mandamento. Há milhares e centenas de milhares nas igrejas protestantes que estão à espera de que anunciemos as mensagens angélicas para que eles abracem a fé verdadeira que consiste na inteira fidelidade a Deus e a todos os seus mandamentos. Então eu e você somos chamados a pregar com ousadia essa mensagem ao mundo. Isso é fantástico, será o maior movimento do poder divino que esse mundo vai presenciar. Mas a reflexão que eu quero fazer com você para nós encerrarmos é a seguinte: estamos nós preparados para assumir esse solene compromisso de dar a última mensagem ao mundo? Ou nós estamos vivendo uma vida relaxada de tal maneira que quando a marca da besta for imposta pela força e pela ameaça, nós vamos tremer e vamos aceitá-la pela conveniência, pelo medo? Será, meus irmãos, que nós estaremos prontos a receber o selo de Deus, a resistir às investidas da besta e de sua imagem, se nós não fazemos culto diariamente, não temos vida de oração, não temos uma leitura sistemática e contínua da Bíblia, não sabemos o que está registrado nos livros do Espírito de Profecia? Como nós poderemos estar prontos como mensageiros das mensagens angélicas de Apocalipse 14 se esse relaxo espiritual é a marca da vida da maioria de nós? Precisa haver um reavivamento e uma reforma na nossa vida, se nós quisermos acompanhar os anjos de Apocalipse 14. Nós precisamos fazer da Bíblia o nosso alimento, nós precisamos fazer da oração a prática da nossa vida. Só nesse caso é que nós teremos poder para dar essa mensagem. É apenas nessa situação que nós teremos resistência contra a besta, a sua imagem e contra os enganos dos últimos dias. Portanto, meu apelo para você é: examine o seu coração, entenda o que precisa ser mudado e faça logo essa reforma. Você é muito fraco para pôr as reformas em práticas, mas conforme nós já estudamos em todo esse trimestre, Jesus Cristo diz: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, ore para Jesus, confesse seus pecados e peça que Ele efetue na sua vida as mudanças que precisam ser efetuadas, que o seu caráter seja transformado e que a sua vida seja marcada por pureza, que você passe a odiar a sensualidade que é a marca da nossa geração e que você ame a pureza, que você ame as coisas elevadas, que você encontre deleite na Bíblia e que você se anime e tenha disposição de pregar o Evangelho eterno para milhões e milhões de pessoas que estão em erro. Que nesse propósito Deus te abençoe, te fortaleça e nos vemos na semana que vem. Até lá!